E é verdade, assim, os citas utilizavam maconha na Idade do Bronze. Idade do Bronze não, um pouquinho depois da Idade do Bronze, mas os citas utilizavam maconha, drogas e entorpecentes mais diversos já foram utilizados, inclusive, de maneira religiosa. Acho que o ser humano é um ser curioso e isso existe quase como uma constante. E hoje, como existe um volume gigantesco de pessoas procurando se divertir, elas acabam se entretendo. Gostaria que não usasse? Gostaria. Gostaria que as pessoas não tirassem drogas que destroem elas? Com certeza. Dito isso, eu acho que isso é uma constante. É uma constante. Eu acho que dá pra coibir a maior parte dessas drogas, dá pra incentivar as pessoas a terem comportamentos com o corpo delas melhor, o autocuidado, e você ter, vamos dizer, eu vou colocar aqui, você ter a sua expansão mental, a tentativa de ter experiências diferentes sem precisar do entorpecente. Eu sou músico, então eu consigo, através da música, tocando, fazendo improviso, participando de um show, consigo ter experiências muito melhores do que qualquer coisa que a pessoa possa ter. E acho que uma pessoa consegue isso com a endorfina do esporte. Então, sem moralismo, porque eu não sou moralista, eu me preocupo com o tema. Acho que no mundo que as coisas estão deixando de fazer sentido, as drogas serão um problema maior, até porque as pessoas vão ficar cada vez mais em casa, os trabalhos vão ser cada vez mais digitais, mas eu fazer uma análise, vamos dizer, do aumento do consumo, eu acho muito complicado porque o ser humano usa drogas desde sempre. Desde sempre. E os vestígios e os relatos das mais diferentes culturas do mundo todo são os mais diversos. São alguns até curiosos. Sobre essa questão da diferença de valor da produção da pasta base até a exportação, é ali que eu encontro o sucesso do método do PCC. O PCC começa nas prisões, e depois ele vai para os roubos de carro, vai para o tráfico de drogas, e aí ele entende que o tráfico internacional de drogas é o negócio, e que repassar isso para a Europa ou para outros continentes é o grande business. Você tem uma diferença ali que significa lucro para esses caras, que permitiu que eles tornassem operações monumentais. Eles têm a Copap, eles tiveram uma distribuidora de combustível. Você montar uma operação de combustível é uma operação gigantesca. Eles montaram a operação de combustível, eles montaram uma operação política, eles montaram uma operação colossal com armeiros perdidos ao redor do Brasil, fornecendo equipamento para roubo, que foi baseada nesse faturamento. E eu acho que hoje quebrar o PCC passa por quebrar esse método de pegar a droga que é produzida nessas outras nações da América do Sul e enviar para a Europa. Na reunião que eu tive com os embaixadores, o embaixador da Holanda, e o representante não era da Itália, foi da Holanda. A Holanda foi assim, muito categórico sobre, olha, vocês estão mandando muita droga pra gente, a gente precisa brecar isso aqui. E tem uma cooperação internacional, com a Europa em especial, onde a gente repassa a droga, mas um dos planos nossos que está no nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, é criar uma força comum, uma força-tarefa junto com outras nações da América do Sul para a destruição do narcotráfico. E eu tenho certeza que os Estados Unidos veriam com bons olhos isso. Acho que dá para fazer uma super cooperação para a gente destruir as facções criminosas na Bolívia, no Brasil, Paraguai, Colômbia, para a gente retomar também território nesses lugares e libertar a América do Sul. O Renan, os colegas da direita, às vezes, eles não estão antenados com o que está acontecendo no mundo. Eu classifico o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas. Eu não tenho dúvida alguma que eles praticam atos de terror, que eles utilizam de táticas terroristas e colocam o terror. Eles enfrentam o Estado Democrático de Direito. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro metralhou escola municipal, metralhou a sede do Palácio Guanabara em 2003. Isso é terrorismo. Mas eu acompanho o caso da Lafarge na Síria, uma multinacional de cimentos francesa, que tem fábricas no Brasil, no Canadá, Estados Unidos, abriu uma fábrica na Síria e a operação ficou inviável em função do Estado Islâmico. Alguns executivos pagaram uma taxa de proteção ao Estado Islâmico. O governo americano entendeu que o Estado Islâmico era terrorista e a jurisdição de Nova York atraiu o julgamento dos executivos franceses que praticaram crime na Síria, uma taxa de proteção para o Estado Islâmico. Resultado, a França se antecipou, realizou um julgamento na França, pressionado pelos Estados Unidos, condenou os executivos, mas os Estados Unidos cobrou 740 milhões de dólares de indenização e a fábrica pagou, a multinacional. Eu te contei tudo isso por quê? Vamos lá, Faria Lima. A operação Carbono Oculto chegou na REAG, que tinha uma ligação com o PCC, possivelmente, tá? Que possivelmente tinha uma ligação com o Banco Master. Ou seja, se o PCC de fato for terrorista, utilizando a lógica
Das conexões. da ali. conexão da Lafarge no Estado Islâmico, eu tenho a jurisdição de Nova York, um juiz de Nova York julgando políticos do Centrão muito em breve, porque políticos do Centrão atuaram a favor também do PT também. Nós temos a investigação do Jacques Wagner também, né? Então, será que na ideia do Brasil de apoiar, de exigir a classificação desses grupos, já vou antecipar que eu sou a favor, tá? Então, pessoal, o que vocês acham de classificar as facções criminosas como grupos terroristas? Deixem embaixo nos comentários. Será que os nossos políticos estão analisando o que pode vir a acontecer daqui a 2 ou 3 anos? Você já chegou onde... Quando os Estados Unidos veio com essa conversa... Você é a favor, cara? Eu acho agridoce. A resposta é agridoce, porque naturalmente eles estão aumentando os meios de ação americanos. Sim. Sobre a jurisdição americana sobre outras nações. Exato. Não é ele, não vão ser os Navy SEALs que vão invadir a favela aqui. Ou seja, a gente vai ficar com a externalidade, mas eles aumentam os meios de ação dele, e faz sentido pra eles aumentar os meios de ação, Sim. porque eles estão projetando poder na América Latina inteira agora. Sim. Eles querem controle do canal do Panamá, eles fizeram uma invasão na Venezuela, eles estão de olho no Brasil. Eles ameaçam o Canadá, Exatamente, Groenlândia. O continente inteiro. Por quê? Porque existe uma questão geopolítica de um conflito Sim. global com a China nos próximos 50 anos. Perfeito. Então, neste desenho, eles estão aumentando os meios de ação deles. Nós não aumentamos em nada os meios de ação nossos. Eu acho legal, do ponto de vista de trazer luz ao problema, a ideia de que o Brasil, o mundo enxerga as facções criminosas no Brasil como, terrorismo. Nossa, o problema é grande. Mas institucionalmente falando, nós não ganhamos nada com isso. Inclusive não tem termo de cooperação, porque, pelo que entendi, a coisa sai acho que sai do FBI, vai pra CIA, alguma coisa assim, e a gente não tem os termos de cooperação da Polícia Federal com eles. Então a coisa começa a ficar solta, e quando a coisa começa a ficar solta, de fato, os Estados Unidos têm mais, eles próprios meios de ação. A gente não tem. A gente não ganhou um meio de ação a mais pra fazer nada aqui com essa história. Em breve vai ter um político... Você acompanhou a DPF 635, que eu também fui um crítico de primeiro momento. Absurdo a Suprema Corte brasileira se intrometer nas operações policiais do Rio de Janeiro. Isso, você tira a autoridade do governador. No entanto, o que eu vejo hoje é que a decisão do Alexandre de Moraes possibilitou que a Polícia Federal investigasse a Alerj e pegasse o Bacelar, o Canela, e que investigasse o governador Cláudio Castro, né? Que investigasse o Adilcinho, que é o bicheiro que vende cigarro, né? Ou seja, me parece que no final de tudo, e eu sou um crítico pesado da DPF, me parece que vai ser melhor para o povo do Rio de Janeiro, correto? Porque o TJ do Rio de Janeiro e o MP do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro foram incapazes de chegar nesses nomes, tá? Não vou dizer que foi por corrupção, não, mas foram incapazes, não chegaram, né? Então hoje essa pressão em cima da Alerj no Rio de Janeiro, deputados presos, presidente da casa preso, em função da decisão do Alexandre de Moraes da DPF. Já pensou nisso, né, Renan? Sim, isso é o elemento positivo enquanto externalidade dela. A questão toda é, se no meu governo eu for fazer as minhas operações, eu não quero ser obstado por ela. Perfeito. Eu não pretendo e não serei obstado por ela. Essa externalidade positiva em que o elemento estadual, que é absolutamente corrompido aqui no Rio de Janeiro, perde os meios de ação, passa a ser investigado pela PF, isso foi maravilhoso. Inclusive, não sei como o senhor Flávio Bolsonaro fará a campanha de agora em diante, porque eu, no caso dele, estaria temendo ser arrolado aí nessa história toda, dado que ele era parceiro político de todos eles. Fica o recado pra ele ali. Dito isso, esse é um elemento positivo. Agora, eu acho que cavucando qualquer coisa aqui no Rio de Janeiro vai sair bombas em todas as áreas, em todos os temas. Agora o que eu quero saber, que eu te pedi lá no início, irmão. Quem é Renan, cara? Qual é a trajetória do Renan, além de músico, de uma liderança política? Você é o presidente do Missão, cara? Sou. Além de ser presidente do Missão, porra, da onde surgiu esse cara, esse Renan, meu irmão? Vamos lá, pra vocês entenderem a alma, a cabeça e a história. Eu tenho 42 anos, eu nasci num bairro de classe média de São Paulo, a Moca. Moca talvez lembre o que era antigamente o bairro da Tijuca, talvez aqui no Rio de Janeiro. Era um bairro de operário italiano, meu pai advogado, minha mãe psicóloga. Sempre fui um grande aluno na escola, meu pai ficava falando muito de história comigo, então eu adorava história militar, é uma coisa que Alexandre Grande, Roma, sempre fui apaixonado. Minha mãe sempre muito dura comigo para ser um bom aluno, então sempre tirei notas altas na escola. Era uma criança muito tímida, eu era muito, muito tímido. Alguns professores achavam que era esquisito, até meio autista.
mas era uma criança funcional. Passo na faculdade de Direito da USP em 2000 e... Vestibular difícil da porra, né? Difícil. Não sei como é que é hoje, era o vestibular de humanas mais difícil para entrar. Lá eu tive aula com o Alexandre de Moraes, Lewandowski, conheci a Janina Pascoal, Roberto Eros Grau, Miguel Reale, conheci muita Teve gente. nota boa lá, cara? Na São Fran, não. Não? Não, porque eu comecei a fazer política, comecei a trabalhar e odiei a faculdade. Arrumei briga com os professores. Eu era um aluno fura-greve, então tinha greve de estudante, eu arrumava briga com os estudantes. Mas eu aprendi muito lá. Lá foi uma escola de política e uma escola também de direito fabulosa naquele período, mas eu larguei e queria virar empresário. Viro empresário, começo a trabalhar com recuperação de empresa. E por que começo a virar empresário rápido? Meu pai me falava muito na época: Renan, você é um menino muito inteligente, mas você é muito fraco. E é muito ruim ouvir isso, né? Então eu tocava, escrevia, sempre fui bom na parte de escrever e tal. Mas Renan, vai encarar um sindicato numa empresa que tá fechada agora. Vai ficar no banco de réus numa ação trabalhista. Vai virar cascudo. Meu pai sempre foi um cara muito cascudo. E aí eu começo, primeiro aprendo um pouco com ele, depois eu começo a trabalhar com vendas, aprendo a lidar com vendedor, começo a trabalhar com projeto, com RH, com a parte financeira, lidar com factory, que a empresa que tá quebrada, você tem que lidar com factory, com a agiota, com as dívidas que o dono anterior contraía. Então eu aprendi muito, gerei casca, acabo virando um empresário, ali com meus 25, 26 anos, já pra 2009, 2010, pego uma cancha, começo a ir bem. E aí tem um evento que eu prometi que eu ia contar aqui, que é bem interessante, que tem a ver com questão de segurança, que é um caso de achaque policial, policiais civis lá em São Paulo, que me fez criar um MBL. Eu já era uma pessoa mais à direita, por questões próprias, particulares, mas um belo dia eu tava com meu pai, na empresa que meu pai tocava, não a minha, e aí eu tava com ele recebendo uma visita de clientes, fornecedores de tinta em pó. E aí aparece um monte de cara da Polícia Civil com uma foto do meu pai. Polícia, quem é Mário? Mário era o meu pai, né? Quem é Mário é engraçado, né? Porque ele te pegou atrás do armário, mas... Pegam o meu pai, aí um sujeito chamado Ricardo, um armário gigantesco. Aqui você é acusado de tráfico de droga, não sei o que, não entendi nada. Aí sai um sujeito que parecia um bandido, parecia um Oruan da vida, vem com um tijolo, não sabia identificar o que era. Aqui, ó, pegou flagrante e tal, leva ele preso. Aí levaram meu pai, detido pra delegacia, pra narcóticos de Jundiaí, e me fecham numa sala e falam, ó, você tem um advogado aqui da cidade? Chama o advogado da cidade, tem um nome aqui, eu tinha um que era da cidade, põe ele pra vir conversar com a gente, vamos ver o que teu pai aprontou e tal. Falei, entendi, isso aqui é um achaque, né? Fui pra delegacia e eles queriam 300 mil reais pra liberar meu pai. No dia tinha greve bancária, eu não tinha como nem sacar dinheiro, era uma loucura. E aí eu fechei 30 mil reais com ele, que era o que eu tinha ali em caixa, tal, na hora. Saco, dou, e eles combinaram assim, você vai pagar pelo menos 600 mil, 1 milhão, vamos combinar, mas 30 mil por mês, você vai acertar. Eu falei, entendi. É um pau que eu tenho que ficar pagando, né, pra ficar operando. Só que eu tinha feito, coisa de 2 meses antes, parte daquelas manifestações de 2013. Então, pessoal, gostaram desse corte? Se inscreve no canal para receber mais informações sobre o Partido Missão.